Olá, hoje vamos falar um pouquinho sobre os cosméticos veganos. Bom, e o que são os cosméticos, né, propriamente ditos? Como eu comentei com vocês na nossa primeira aula, né, no nosso primeiro encontro, segundo o RDC 752, de 19 de setembro de 2022, produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes são preparações constituídas por substâncias naturais ou sintéticas de uso externo nas diversas partes do corpo humano, pele, sistema capilar, unha, lábios, órgãos genitais externos, né? Dentre e membranas mucosas da cavidade oral com o objetivo, né, de exclusivo ou principal de limpá-los, perfumá-los ou alterar sua aparência e corrigir, né, odores corporais e ou protegê-los ou mantê-los em bom estado, né? São regularizados e fiscalizados pela Anvisa, tá? E aí aqui eu trouxe como exemplo para a gente algumas, né, classificações, né? Cosméticos de grau 1, cosméticos de grau 2, segundo Caiado 2020, né? Informações contra eficácia e segurança, grau 1 eles não necessitam, já o grau 2 eles precisam, né, dessa informação. Informação quanto ao modo de uso e cuidado, grau 1 não precisa, grau 2 ele precisa. E informações sobre restrições de uso, cosméticos de grau 1 não precisa e cosméticos de grau 2 eles precisam, tá? Isso para cosmético, né, vegano e o cosmético não vegano, tá? Esse informe aqui. Definições de cosméticos veganos. Segundo Flor Mazin Ferreira, em 2019, são formulações em que os produtos não são de origem animal, assim como não foram testados em animais. Aí a gente tem aqui o Cruelty Free, né, Plant-Based, né, que é produto à base de planta, e a gente tem a resolução, né, 1223 de 2009, aprovada na Europa em 30 de novembro de 2009, que proíbe a comercialização de produtos cuja formulação final ou cujos ingredientes ou combinações de ingredientes tenham sido testados em animais. Isso daqui em nível Europa, tá? Os cosméticos naturais, né, os cosméticos veganos e os cosméticos orgânicos, que são coisas distintas, mas que podem provocar dúvida, né? Segundo Moraes et al., em 2019, são cosméticos cuja formulação apresenta no mínimo 5% de matéria-prima orgânica e os demais 95% podem conter matéria-prima natural, certificada ou não. Isso para os cosméticos naturais. Os cosméticos orgânicos são cosméticos em que sua formulação deve apresentar no mínimo 95% de matéria-prima orgânica, sendo o restante podendo ser composto por água, matéria-prima natural ou orgânica certificada ou não, tá? Já os cosméticos veganos são formulações em que não há, né, produtos de origem animal, assim como não foram testados em animais. Então, natural, a formulação apresenta no mínimo 5% de matéria-prima orgânica e os demais 95% pode conter matéria-prima natural, certificado ou não. Já os orgânicos são formulações com no mínimo 95% de matéria-prima orgânica e os veganos, eles não possuem nada de origem animal e eles não podem ser testados em animais. E aqui são alguns certificados, né? A gente não tem hoje, vou adiantar logo para vocês, a gente não tem hoje no Brasil uma fiscalização, por exemplo, da Anvisa que certifique que aquele produto ele é orgânico. A gente possui associações, que essas associações elas fazem a validação, né, se aquele cosmético ele é vegano, se ele é orgânico, se ele é natural. E aí aqui eu trouxe alguns certificados. Ó, certificado de vegano, né? A gente tem o vegan.org, que é uma associação internacional que faz essa certificação. Caso essa empresa, né, proprietária do produto, ela queira, né, colocar no rótulo, por exemplo, esse certificado. A regulamentação. A gente tem a RDC 752 de 2019, né, de setembro de 2022, que regulamenta a produção e certificação dos cosméticos em geral, né, que é da Anvisa. Que é certificado pela Anvisa, né? A gente tem, para empresas que seguem uma linha de cosméticos veganos, ainda não há uma regulamentação oficial, sendo a fiscalização e autorização da produção sendo realizadas por agências certificadoras. A gente tem a ISO 16128, né, de 2016. As agências estabelecem parâmetros de controle, eficácia e segurança dos produtos. É comum a identificação das agências certificadoras pelos selos, como eu comentei para vocês, olha só, no slide anterior, os selos.
E as boas práticas de fabricação, que são as BPFs, devem seguir os modelos da Anvisa, tá? Então, todas aquelas boas práticas de fabricação de cosméticos e de fármacos devem ser implantadas aqui para esses produtos orgânicos, veganos e naturais, certo? Regulamentação, né? A agência certificadora, o que é, né, o certificado pela agência e o local onde surgiu. A gente tem a Cosmos, né, que é Cosméticos Orgânicos Standard, que é para cosméticos naturais e orgânicos, referencial privado na Europa. A Natrue, que é para cosméticos naturais e orgânicos, é uma associação sem fins lucrativos criada na Europa. A gente tem a IBD, que é um instituto biodinâmico, que é para cosméticos naturais e orgânicos, aqui da América Latina. O USDA, né, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, não regulamenta cosméticos, e sim a matéria orgânica presente na formulação desses cosméticos. A gente tem a EcoCert, né, que regulamenta itens agrícolas e cosméticos na França. A SVB, que é a Sociedade Vegetariana Brasileira, né, que regulamenta alimentos, cosméticos e itens de higiene pessoal veganos, né, aqui no Brasil. E a gente tem a PETA, que é a People for Ethnical Treatments of the Animals, que regulamenta cosméticos veganos ou selos de produtos não testados em animais, nível dos Estados Unidos. E aqui são alguns desses selos, né? O selo da PETA, o USDA, a gente tem aqui o IBD, o Cosmos Natural, e os cosméticos veganos e novas tecnologias, né? Em caso de formulações. Foi retirado do livro da Carezato, da Cláudia Carezato, 2019, uma excelente referência, por sinal. E a gente tem, por exemplo, como tendência hoje de mercado, os cosméticos para uso interno que utilizam as mandiocaps, né, que são cápsulas feitas a partir da cera da mandioca, né, porque normalmente as cápsulas elas são feitas de gelatina, possui origem animal, né, e as mandiocaps elas são cápsulas veganas, né, é uma alternativa para cosméticos de uso interno. Já de uso externo, a gente tem, por exemplo, sérums, né, com ativos cosméticos ou com ativos veganos, né? A gente tem aquelas máscaras peel-offs também, que pode utilizar ativos aglutinantes de origem vegana, tá? Que são tendências de mercado hoje, né? Principalmente em formulações cosméticas veganas. Os insumos, a gente tem o mapa VEG, né? O que é esse mapa VEG? Hoje no Brasil a gente tem esse site, que é um mapa vegano aqui do Brasil, que ele diz se aquele insumo, né, utilizado em uma formulação, ele é V para um ingrediente vegano de origem animal, mineral ou sintética, A para ingrediente de origem animal e C para confirmar junto ao fabricante, pois pode ser proveniente de diferentes fontes ou ser testados em animais. Então, você pode entrar nesse site, digitar o ativo, né, o insumo que você vai utilizar, a marca, e você vai ver se ele é classificado como V, vegano, A, como ingrediente de origem animal, ou C, a consultar. As formulações, né? A gente tem, por exemplo, o ácido araquidônico, né, que é um ativo do tipo A, né, que é um ácido líquido gorduroso e insaturado encontrado no fígado, cérebro e glândulas, né, e em gorduras de animais e seres humanos, geralmente isolado a partir do fígado de animais, usados em alimentos para animais domésticos e em cremes e loções para a pele com propósito de acalmar eczemas e erupções cutâneas. E a gente tem como alternativa vegana a aloe vera, que é a babosa, e o óleo de melaleuca. Tá? Então, em uma formulação, a gente pode substituir o ácido araquidônico por aloe vera, né, que é a babosa, ou o óleo de melaleuca, que a gente vai obter os mesmos resultados. A gente tem também o ácido benzoico, que é classificado como A, né, ou seja, de origem animal. Ele é presente em quase todos os vertebrados e em algas utilizados para enxaguantes bucais, desodorantes, cremes, loções pós-barbas, perfumes, alimentos, bebidas. E uma alternativa nessas formulações que utilizam o ácido benzoico é o benjoim, né, em goma, né, que é uma tintura do benjoim cian, que é uma planta chinesa, né, a partir da resina balsâmica, que está descrita também na MTC, que é a medicina tradicional chinesa. A gente também tem um ácido hialurônico, que ele é do tipo C, ou seja, ele é do tipo a consultar, né,
as matérias que a gente tem hoje primas aí no mercado. Quando tem origem animal, é uma proteína encontrada em cordões umbilicais e fluidos em torno das articulações, utilizados em cosméticos e algumas aplicações médicas. A alternativa, né, a gente tem o ácido hialurônico sintético ou óleo vegetal para sérum. Então, a gente consegue produzir o ácido hialurônico a partir de uma síntese orgânica, tá? Eu vou deixar em anexo para vocês aqui um artigo produzido por mim sobre ácido hialurônico, a nova tendência em formulações cosméticas, tá? Vale a pena vocês darem uma olhadinha, né? Que é um ativo que nos últimos 10 anos ele explodiu, né? Quase toda a formulação hoje, para todos os tipos de pele, não só formulações dermatológicas, mas capilares, enfim, possuem ácido hialurônico. Aí eu trouxe aqui um exemplo, né, de Basaf, de 2018, que é um shampoo vegano, né, sulfate free, ou seja, sem sulfato, onde a gente tem aqui, ó, todos os ativos, né, com o tensoativo, o hidróxido de sódio, e só para vocês terem uma noção, a gente consegue fazer qualquer formulação hoje, tá? Hoje a gente já está num nível que a gente consegue fazer qualquer formulação vegana, tá? A gente não fica mais dependente de ativos, né, de origem animal. Quando esse ativo de origem animal ele não pode ser produzido por síntese orgânica, a gente já tem algum outro ativo que consegue substituí-lo, entende? Como eu mostrei para vocês anteriormente. Substituições de matérias-primas convencionais por veganas. A gente tem aqui a matéria-prima vegana, o óleo de coco, que a gente pode utilizar para substituir o ácido esteárico, que tem origem animal, que possui propriedades, né, de agente ligante, espessante e hidratante. A gente tem o suco de beterraba, o urucum, que possui propriedades de pigmentação, que a gente pode utilizar para substituir o corante avermelhado de cochonila, né, que é o derivado de insetos que dá aquela coloração avermelhada. O óleo de anla e proteína de soja, né, que é utilizado para nutrir, fortalecer unhas e cabelos, né, em formulações, por exemplo, de esmalte fortalecedor de unhas, que a gente pode substituir a queratina, né, que possui origem animal. A cera de carnaúba, que é um emoliente veículo, né, a gente pode utilizar a cera de abelha. A gente pode substituir a cera de abelha, né, que possui origem animal, pela cera de carnaúba. Bom, na nossa aula de hoje foi isso. Espero ver vocês no nosso próximo encontro. Tchau, tchau.